A primeira coisa é você ter consciência que a fase da adolescência e da pré-adolescência é a fase mais curta que a gente passa na nossa vida. A fase da infância, ela é uma fase média, a fase da adolescência é uma fase curta, a fase adulta é uma fase muito longa, depois a velhice também tende a ser uma fase ou longa ou média, depende aí do quanto que a pessoa vive. Agora, a adolescência é a fase mais rápida, é a fase mais curta. Porém, ela é a mais conturbada, ela é a mais difícil. É muito mais difícil educar filhos adolescentes do que educar crianças. Muito mais difícil educar com 15 anos do que com 5. Então, por mais que ela seja uma fase curta, ela é bem complicada, ela é cheia de detalhes, de coisas. São alguns anos somente, mas são alguns anos bem difíceis. Tanto para o próprio adolescente que está descobrindo o mundo, né, e formando a própria personalidade, quanto para os pais que geralmente não sabem lidar com isso. Outra coisa que você precisa saber, eu falo muito de conexão. Se você já assistiu alguma live minha, se você já assistiu alguma aula minha, ou se você é assinante do portal Manual da Infância, você sabe que eu falo muito de conexão. Inclusive dentro do portal tem um módulo inteiro só sobre isso. E na fase da adolescência, a conexão, assim como todas as outras coisas, mas principalmente a conexão, fica mais difícil. Então, quando a criança passa pela primeira infância, passa na segunda infância, passa da puberdade, chega na adolescência, com a conexão com os pais abalada, com apego inseguro, esse momento ali dos 12 anos, a partir dos 13 anos, fica muito mais difícil de trabalhar, de recuperar conexão. O melhor momento para você trabalhar a conexão com teu filho, trabalhar apego com teu filho, é antes dos 10 anos de idade. É quando a criança ainda está ali, de preferência, na primeira infância. Por que fica difícil? Porque na adolescência, a criança, que já não é mais tão criança assim, vai viver processos diferentes do que ela vivia quando ela era uma criança pequena, e se conectar com a família fica muito mais difícil. Existem barreiras que vão atrapalhar na conexão. Então não permita, não deixe, não aceite que o seu filho chegue na adolescência sem se conectar com você. É imprescindível, extremamente necessário que você trabalhe essa conexão antes da adolescência chegar. Porque o que acontece? Quando a criança é pequena, tudo que ela conhece, o mundo da criança, é resumido ao mundo dos pais da criança. Então ela vai comer a comida que você servir, ela vai usar a roupa que você comprar, ela vai ouvir as músicas que você botar para tocar e ela vai frequentar os lugares que você levar. Isso quando a criança é criança. Quando chega na fase da adolescência, os filhos não querem mais saber dos pais, eles não querem mais saber dos gostos dos pais, das coisas dos pais, eles querem saber das outras pessoas, porque a família é a base da criança e é tudo que a criança conhece. Na adolescência, a família continua sendo a base do adolescente, mas não é tudo que o adolescente conhece. Ele conhece outras famílias, ele conhece outras pessoas e ele começa a ver que existem músicas diferentes, que existem comidas diferentes, que existem lugares diferentes, que existem opiniões diferentes. Então, o que esse pré-adolescente, esse adolescente faz? Ele se descola da família. Aquela criança que queria muita atenção dos pais, que queria muita aceitação dos pais, ela passa a querer menos a aceitação dos pais e passa a querer mais aceitação externa, mais aceitação dos amiguinhos, mais aceitação da internet, mais aceitação de outras pessoas. Aí o seu filho não gosta mais das músicas que você ouve, ele quer ouvir outro tipo de música. Ele não quer mais usar as roupas que você compra, ele quer escolher as próprias roupas, comprar as próprias roupas, porque vai existir esse descolamento. Esse descolamento que existe na fase da adolescência, ele é normal, ele é saudável, ele é esperado. Só que no momento em que essa criança cresce e se descola, ela leva uma parte da conexão junta, porque ela está se descolando. Então o seu filho vai querer ficar menos com você, ele vai se importar menos com você e ele vai querer mais as coisas que são externas. Ele vai ligar mais para a opinião dos amigos, ele vai querer ouvir as músicas dos amigos, ele quer saber das outras pessoas, não mais da família. Ele passou muitos anos buscando a
aprovação dentro de casa, se importando com a família. Agora chegou o momento dele descobrir quem ele é. E para os adolescentes descobrir quem eles são, eles vão contrariar aquilo que eles aprenderam. Então, se essa criança cresceu ouvindo música clássica, ela vai procurar ouvir outros tipos de música. Se essa criança cresceu numa família que é religiosa, ela vai procurar outros tipos de coisas que fujam daquela religião. Isso não significa que o teu filho não vai ser religioso. Isso significa que na fase da pré-adolescência e na fase da adolescência, eles vão contrariar. Pode ser que ele cresça e se torne uma mulher religiosa, um homem religioso, pode ser. Mas na fase da adolescência, eles vão contrariar. É a fase que eles não vão querer ir para a igreja, é a fase que eles não vão querer usar as roupas que você compra, é a fase que eles vão contrariar. E essa contrariação, ela assusta os pais, obviamente, porque você vê o teu filho ali sendo rebelde, mas ela é necessária, ele é saudável para que o teu filho encontre o lugar dele no mundo. Ele não é você, ele não é o pai, ele não é a mãe, ele não é a tia. Então, quem ele é? Para ele descobrir quem ele é, ele precisa testar coisas diferentes que ele não tinha até então. Então, ele vai procurar coisas que sejam o oposto daquilo que a família ensinou. Isso, até certo ponto, é saudável, mas começa a se tornar perigoso quando esse adolescente que vai buscar coisas opostas ao que a família ensinou não tem noção de consequência. Porque aí você pega um adolescente, por exemplo, que ia para a igreja, passou a vida inteira indo para a igreja, cresceu, nasceu dentro da igreja. Aí chega na fase da adolescência, está naquela fase que quer contrariar tudo. Só que ele quer contrariar tudo, aí ele começa a usar droga. Quando isso acontece, quando essa contrariação vai muito para o outro extremo e esbarra na barreira do que é saudável, aí é preocupante. É normal o adolescente contrariar a família por estar na adolescência. Não é normal ele ultrapassar os limites da responsabilidade. O teu filho vai questionar, ele vai fazer esse descolamento, mas esse descolamento não pode significar que ele não tem responsabilidade, ou que ele vai cair no mundo das drogas, que ele vai cair no mundo dos crimes, porque ele não tem consequência. Ele foi de um ponto para o extremo oposto daquele ponto. Isso não pode acontecer, isso é preocupante. Para que isso não aconteça, você vai ter que trabalhar alguns outros pontos que eu ainda vou falar no decorrer desse vídeo. Mas a primeira coisa é você entender que criar conexão com uma criança é extremamente fácil, porque a criança quer criar conexão com você. Então a criança que tem 4, 5, 6 anos é muito fácil, porque ela também quer criar conexão com você. Criar conexão com um adolescente é muito mais difícil. Então, o que precisa acontecer? Se o seu filho chega nos 12, 13, 14, 15 anos e ele tem uma conexão pequenininha assim com você, quando chegar nessa idade da separação, a conexão vai diminuir, vai ficar minúscula, quase imperceptível. E se ela já for muito pequena, ela vai simplesmente desaparecer. Aí se tornam aqueles adolescentes que não querem conversar com os pais, não querem estar na família, né? Não querem ficar com a família, que passa o dia inteiro trancado no quarto, que não troca uma palavra sequer com a mãe, que a mãe não sabe mais da vida do filho. O filho vive uma vida dupla. Quando está em casa, é trancado no quarto. Quando está fora de casa, ninguém sabe o que está acontecendo, porque ninguém fica grudado no adolescente 24 horas por dia. Então, antes da adolescência do teu filho chegar, você tem que ter uma conexão bem grandona com ele. Porque vai haver a separação? Vai. Essa conexão vai diminuir? Vai. Só que se for uma conexão grandona, mesmo que ela diminua, ela continua grande. E aí é que está o ponto, a conexão tem que ser enorme, para quando ela diminuir, ela continuar grande. Ela vai reduzir, mas ela vai continuar grande. Porque se você tem uma conexão muito pequenininha e você tenta fazer crescer a conexão no período da adolescência, é possível, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Vai te dar infinito mais trabalho do que fazer isso antes da adolescência chegar. Por isso que todas as coisas que você faz com o teu filho nos primeiros anos de vida dele são coisas que vão impactar para o resto da vida. A educação que você está dando para a criança de 5 anos vai ter impacto no adolescente de 15. Não vai achando que cada idade, que cada fase é separada, porque não é. É a mesma pessoa, é a mesma criança que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, se você não preparar o teu filho para os 15 anos, ele vai chegar lá despreparado. Uma coisa que eu costumo falar é, você não tem como cobrar o teu filho adolescente de uma coisa que você não ensinou para ele quando ele era criança. Ah, e o meu filho adolescente é irresponsável. Sim, porque você não ensinou o teu filho a ser responsável quando ele era criança. Ah,
Ai, o meu filho adolescente não tem conexão. Sim, porque quando ele era criança você não criou essa conexão. Então o que é feito na infância vai ter total impacto daquilo que vai acontecer na adolescência, principalmente quando a gente está falando de conexão. Então antes do teu filho chegar na adolescência, no processo de você se preparar para ela, é importante você ter consciência de que antes da adolescência é o momento de criar conexão, porque quando ela chegar vai reduzir. E mesmo que reduza, ela tem que continuar grande, porque se ela ficar pequena, desculpa o perdão da palavra, mas fudeu. Fudeu pra você, porque é mais difícil de desenvolver, é mais difícil de recuperar, e não havendo conexão, você perde a mão do teu filho, porque ele vai se trancar no quarto e você não vai saber o que está acontecendo. Não vai ser para você que ele vai contar, não vai ser com você que ele vai contar e você perde a mão. Você não vai ter noção do que vai estar acontecendo. Então a conexão tem que estar bem grande, tem que estar bem forte antes da adolescência chegar, tá?